Pessoal, nós sabemos que a doença de Parkinson, ela não se caracteriza apenas pela presença de sintomas motores. E nós sabemos que também existem alguns sintomas não motores relacionados à doença. Dentre esses sintomas não motores, existem o que nós chamamos de sintomas neuropsiquiátricos, que eu queria comentar um pouco hoje aqui com vocês. Mas atenção, gente, a ideia aqui não é alarmar ninguém sobre a presença desses sintomas. Nem todos os pacientes com Parkinson vão apresentar sintomas neuropsiquiátricos, mas a ideia, sobretudo, é a gente conscientizar, fazendo com que, uma vez presentes, eles sejam percebidos. A gente pode caracterizar esses sintomas neuropsiquiátricos em transtornos do afeto, transtornos da motivação e transtornos da percepção. Os transtornos do afeto são a depressão e a ansiedade. Os transtornos da motivação são o que nós chamamos de transtornos impulsivos compulsivos e também a apatia. E dentre os transtornos da percepção estão alguns sintomas psicóticos e as alucinações. Como eu já mencionei, nem todos os pacientes vão apresentar todos esses sintomas neuropsiquiátricos, mas os pacientes podem apresentar um ou outro e por isso é importante a gente reconhecer. Além disso, alguns desses sintomas são característicos até do que nós chamamos de uma fase prodrômica, ou seja, antes dos sintomas motores se iniciarem, como a depressão. Outros sintomas são mais característicos de uma fase moderada da doença, quando começam a surgir as complicações motoras, como por exemplo a ansiedade. Já outros são mais característicos de uma fase mais avançada, em que há também alterações cognitivas, como por exemplo os transtornos da percepção, ou seja, os transtornos psicóticos e as alucinações. Alguns sintomas desses sintomas neuropsiquiátricos são característicos próprios da doença, como sintomas não motores, como por exemplo a depressão. Outros são mais relacionados ao tratamento medicamentoso, por exemplo, como por exemplo os transtornos impulsivos compulsivos, que estão muito relacionados à prescrição de alguns medicamentos, sobretudo os agonistas dopaminérgicos. Então, dentre esses sintomas neuropsiquiátricos, gente, o que eu queria citar mais seriam os transtornos do afeto, a depressão e a ansiedade. A depressão, como eu já mencionei, é um sintoma não motor prodrômico, ou seja, ele pode aparecer inclusive antes de se iniciar os sintomas motores da doença de Parkinson. A depressão ela pode estar presente em cerca de 40% dos pacientes com doença de Parkinson, e é importante a gente saber reconhecer e questionar os pacientes sobre isso. Dentre os tratamentos mais estudados para a depressão na doença de Parkinson, pessoal, estão os que nós chamamos de inibidores da recaptação de serotonina, dentre eles, por exemplo, o escitalopram e a sertralina, e os duais, que são os inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina, como, por exemplo, a venlafaxina, que é um dos antidepressivos mais estudados e seguros na doença de Parkinson. Um outro transtorno do afeto, dentre os transtornos neuropsiquiátricos, é a ansiedade. A ansiedade, gente, ela é muito comum da doença de Parkinson. Ela chega a estar presente em cerca de 50% dos casos. E ela pode ser um sintoma prodrômico, mas uma característica curiosa da ansiedade é que ela está muito associada ao que nós chamamos de flutuações motoras, que são aqueles períodos de off dos pacientes, que está mais presente numa fase moderada da doença. Ou seja, no momento em que o paciente está no off motor, acontecem alguns sintomas não motores, como por exemplo dor e dentre eles a ansiedade. E o que é importante em relação a isso? É que eventualmente, às vezes, só da gente tratar os sintomas de off motor, ou seja, melhorando as flutuações motoras, a gente vem a melhorar a ansiedade. E por isso é importante a gente saber reconhecer. Os antidepressivos, dentre aqueles que eu citei, como os inibidores de recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e de noradrenalina, também podem auxiliar no tratamento. E claro, gente, a psicoterapia, além de toda a reabilitação, também pode ajudar nesses transtornos do afeto. Então, pessoal, o que eu queria que vocês entendessem é que esses transtornos neuropsiquiátricos, eles podem estar presentes e muitas vezes o paciente e os cuidadores e familiares não conseguem reconhecer e, mais importante, não atribuem a presença desses transtornos neuropsiquiátricos à própria doença de Parkinson. E às vezes na consulta eles não comentam. Então é importante a gente saber que eles existem, saber que eles podem estar relacionados à doença de Parkinson e daí você, se estiver com doença de Parkinson, deve comentar com o seu médico. E nós, médicos, neurologistas, geriatras e profissionais de reabilitação que trabalham com a doença de Parkinson, a gente tem que saber reconhecer e questionar ativamente os pacientes durante a consulta.
Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.